Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12. Seja glorificado o Senhor neste lugar. Esse é o propósito de estarmos aqui, Senhor. O que nos trouxe aqui, o que nos atraiu aqui é o Senhor. O Senhor é o motivo de estarmos aqui, Senhor. O Senhor é o motivo dessa igreja existir. O Senhor é o motivo, meu Pai, deste povo que está aqui sedento te buscando, meu Pai. Em nome de Jesus, manifesta, Pai. Manifesta o teu poder e a tua graça no meio de nós. O Senhor já tem feito isso, Pai. Mas nós queremos, Pai, experimentar algo que nós nunca experimentamos. Queremos algo, Senhor, mais profundo ainda com o Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem. Então, Senhor, toma, Senhor, a direção de tudo que vai ser falado, de tudo que o Senhor vai fazer neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que o homem saia de cena deste lugar, mas que o teu Espírito, Senhor, tome este ambiente, Pai. Que a tua glória tome este ambiente. Assim nós oramos, Pai, porque nós cremos, se o Senhor não fizer, o homem não faz nada. Se o Senhor não falar, o homem não pode falar nada, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, seja exaltado neste lugar, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, projeta aqui por favor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que o quê? Te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Diga assim: eu faço parte dessa promessa, em nome de Jesus. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Vai lá para o versículo 9, por favor, 9 e o 10. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Vai lá no versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue
os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Versículo 15. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor. Nesta noite nós vamos falar de propósito. Diga para o seu irmão, propósito. Tem um pregador famoso, inclusive ele já partiu para a glória. Ele disse uma frase muito forte: existe algo pior do que a morte, é viver uma vida sem propósito. Aqui você percebe que Deus chama Abraão para um propósito. Deus disse a Abraão: Abraão, eu tenho uma terra para você, eu tenho um povo para você, eu tenho uma nação para você, e eu tenho uma boa notícia, Abraão: de ti nascerá o meu descendente, que é o Salvador, e através do Salvador, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então o texto deixa bem claro que Deus escolhe Abraão para um propósito. Deixa eu falar algo para você. Deus, Ele não faz aliança com homens. Deus faz aliança com o seu propósito. Porque o homem falha, mas o propósito de Deus não falha. Deus escolheu Abraão para esta missão, para este propósito. Mas Deus só permanece com a sua aliança enquanto você estiver em direção para cumprir o propósito. Se você sai da rota que Deus determinou, se você muda a rota do propósito, Deus não tem aliança com você, Deus não tem compromisso com você. Então Deus prometeu que a terra de Canaã seria o berço do cristianismo, seria o território de toda a história da humanidade. E Deus deu essa responsabilidade nas mãos de Abraão. Mas Abraão poderia ter falhado. E o propósito de Deus nunca falha. Aquilo que Deus determinou, Ele vai fazer. Então diga para o seu irmão, o propósito não é nosso. O propósito é dele. O propósito não é nosso. O propósito é dele. Não é sobre nós, mas é sobre ele. Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele o quê? São todas as coisas. O que eu vejo nesse chamado de Abraão? Deus olhou para Abraão e viu aptidão em Abraão até aquele momento para cumprir o seu propósito. Mas Deus permaneceu a sua aliança com ele, desde que ele não se desvie do propósito, desde que ele não mude a rota do propósito. Porque se você fizer isso, Deus coloca outro no seu lugar. Você entende isso? Que Deus não tem aliança, compromisso com o homem. A responsabilidade de Deus, o compromisso e a aliança dele é com o seu propósito. Porque homem falha, mas o propósito de Deus nunca vai falhar. Qual que era o propósito de Deus para a vida de Saul? Que ele fosse um rei prevalecente. Inclusive ele teve uma grande oportunidade. Saul foi o primeiro rei de Israel. Um homem que teve uma grande oportunidade de deixar um legado,
Diga para o seu irmão assim: Deus não te chamou para deixar mancha, Deus te chamou para deixar marca. Deus não nos chamou para deixar mancha, Deus nos chamou para deixar marca, para deixar um legado. E o limite de Deus, ele chega assim. Não adianta você pensar, lógico que a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que ela triunfa sobre o juízo. A longanimidade de Deus, não temos como dimensionar o tamanho da sua misericórdia. Deus é longânimo, mas tem um momento que Deus fala não dá, e quando Deus fala que não dá, acabou, querido. É o que aconteceu, 1 Samuel, no capítulo 16, quando o Senhor falou para Samuel, acabou com Saul, e Samuel ficou tentando convencer Deus, para dar mais uma oportunidade. Deus falou: Samuel, acabou, querido, cala a boca aí, fica quieto. Para que você está com dó de Saul? Acabou meu tempo com ele, saiu fora do meu propósito, e se saiu fora do meu propósito, eu não posso parar, Samuel, eu tenho que continuar, eu tenho que arrumar outro, para que esse outro possa chegar ao propósito, e se esse outro se desviar, eu sempre vou procurar alguém, para cumprir o meu propósito. Então quando Deus chama Abraão, é importante a gente entender isso, Deus viu nele habilidade, capacidade, aptidão, para cumprir o seu propósito, até aquele momento. E Abraão então, ele sai, em direção ao propósito de Deus. Eu acho muito interessante, que logo em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Deus não fala Canaã, não fala a terra que ele iria, Deus simplesmente fala: eu vou te enviar para algum lugar, e ali você percebe que Abraão, ele tinha realmente fé em Deus, ele sabia quem era Deus na vida dele, ele simplesmente arrumou as malas e foi embora, sem saber para onde ir. Diga para você, se Deus mandou, querido, pode ir, que eu tenho certeza que vai cumprir o propósito de Deus. Mas eu quero destacar aqui, eu quero falar de algumas lições que nós aprendemos do chamado de Abraão em direção ao propósito. Amém? Vocês estão aqui comigo? A primeira lição está lá em Gênesis capítulo 12, logo no versículo 1. Gênesis capítulo 12, que diz assim, ó: ora, disse o Senhor a... Querida, aqui é o principal. Não foi o bispo Dário que falou com Abraão, não foi o apóstolo Paulo que falou com Abraão. A Bíblia está dizendo que Deus falou com Abraão. A primeira coisa que nós precisamos entender, quando Deus nos chama para cumprir um propósito para Ele, nós temos que discernir, querido, se é voz de Deus, ou se é voz de homem, ou se é a nossa alma. O que nós estamos vivendo nesses últimos dias terríveis, Deus manda te dizer: assim diz o Senhor. Deus não falou nada, e está falando em nome de Deus. Por isso, querido, que você tem que prestar atenção, porque o diabo, ele é esperto, ele vai justamente no momento que você está passando por algum problema, e às vezes a profecia, ela vai de encontro ao que você está passando. Deus me mostra que você está preocupado. Quem é que não anda preocupado? Deus me mostra que tem um problema financeiro aí. Quem é que não está passando? Quem não gosta, né? Quem é que não está passando por problema? E ainda fala, na hora que ele viu que te atraiu, eita manto, estou sentindo Deus aqui. E começa assim, e Deus não disse nada, querido. É carne, é alma. E olha o que a Bíblia diz em Ezequiel 13, versículo 3. Olha o que diz o texto. Ezequiel 13, 3. Ezequiel 13, 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto.
É Deus falando assim, ó, ai desses profetas que está dizendo algo que eu não disse, está falando o que eu não falei, está colocando palavras na minha boca que eu não disse, ai desses loucos. Deuteronômio 18, 22, olha o que é que diz o texto. Deuteronômio 18, 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Como a gente tem que vigiar nesses últimos dias? Porque tem pessoas que é expert nisso, ele consegue te sensibilizar. Eu me lembro de um pastor lá em Vila Velha, eu conheci esse pastor, ele convidou um pregador, na verdade ele não era amigo do pregador, ele tinha um pastor, que era amigo dele, que tinha pregado lá, ele falou, olha, convida esse pastor, ele é bacana e tal, convidou o pregador. No momento que ele orou para o pregador, para o pastor, e o pastor ali, querido, a primeira fala do pastor, tinha uma mulher que estava na terceira fila, ele virou, eita manto, começou a soprar, tem mistério, Deus manda dizer que o varão está chegando. Geralmente a mulher do pastor senta na frente, a mulher estava na terceira fila, era a mulher. Era a mulher do pastor. Deus manda dizer que o varão está chegando, ele já queria impressionar. E o pastor, muito sábio, foi lá no culto, falou baixinho no ouvido dele, pegou o microfone, e pediu todo mundo para fechar os olhos. Aí ele virou para o pastor assim, na hora que eu terminar a oração, eu não quero te ver aqui nesse altar. Deixa eu falar para você, querido. Tem profeta de Deus? Tem. Mas 90% de profecias é da carne. 90% é da carne, é da alma. Eu vou contar algo para vocês que aconteceu comigo aqui. Aconteceu aqui comigo. Não sou bobo nem nada, vou falar o que Deus não falou, querido. Porque o diabo às vezes vem no seu ouvido também. São duas vozes que você ouve, é o diabo no lado, né, e Deus do outro. Você tem que discernir, querido. Eu estava aqui num culto, não sei se vocês lembram. Aí Deus falou comigo assim, né? Deus, eu pensei que era Deus, né? Tem uma pessoa aqui na igreja que ele precisa aceitar Jesus hoje, o nome dele é Marcos. Eu não sou bobo nem nada, vamos confirmar. Tem que confirmar, querido. Você tem que confirmar no seu espírito, tem que confirmar na palavra, você tem que confirmar. Eu abri a Bíblia, quando eu abri a Bíblia, eu fiz assim, Marcos capítulo 1. Eu falei, não, pode vir cá, Marcos. Cadê o Marcos? Quem é Marcos? O Marcos pulou aqui na frente. Profecia foi de Deus, amém? Confirmação de Deus. Você lembra, né, Jorginho? Pulou aqui na frente. Acho que uns 15 dias depois, não me lembro, eu estava aqui no altar, ali no momento do louvor, o final do louvor, momento final, né, do culto, aí falou comigo uma voz assim, tem uma pessoa aqui na igreja, ele quase teve um acidente de moto essa semana. Só que o seguinte, esse acidente de moto é só para você entender que é um sinal que eu estou dando que é ele, para ele saber que é ele. Só que ele pensa que é convertido e ele não é convertido, ele precisa aceitar Jesus, ele precisa ajustar. Aí eu falei, meu Deus, como é que fala um negócio desse?
e todo mundo conhece a pessoa aqui na igreja. Como é que fala um negócio desse? Aí eu falei, Senhor, fui lá de novo, né? Se o Senhor está falando comigo, se é o Senhor que está falando, eu fiquei olhando para aquela porta ali, ó. Eu vou contar de 1 a 10. Se passar alguém de moto ali, porque é de Deus a profecia. Acho que vocês não entenderam nada quem estava aqui no culto, que eu fiquei olhando assim. 1, 2, contei até 10. Contei até 10, não passou a moto. Aí eu falei, não é Deus que falou não. Finalizamos o culto. Geralmente muitas pessoas vêm conversar comigo, vão cumprimentar. Veio o casal, só o casal. Você viu que eu não falei nada no culto. Veio o casal. Bispo, o que foi? Eu preciso compartilhar algo com o senhor. O que foi, minha filha? Estava eu e meu marido. Veio uma profeta e falou com ele assim, olha, só para dar um sinal, você vai ter quase um acidente de moto essa semana. E isso é um sinal para falar que você precisa se converter. Quando falou assim, meu Deus do céu, ó, a visão, hein? A visão. Agora vamos lá, olha como é que Deus é perfeito. Se eu chamo o casal, na hora que Deus me mostrou a visão, eu ia expor a pessoa, todo mundo ia ver. Aí Deus espera tudo passar para trazer o casal. Às vezes a profecia é de Deus, mas às vezes o formato é errado. Se eu tivesse agido pela carne, pelas emoções, com certeza eu ia expor esse casal. Então o que é que Deus... Qual a lição, a primeira lição que nós aprendemos sobre a vida de Abraão em direção ao propósito? Se foi Deus que falou, querido, se confirmou no seu espírito, se confirmou na palavra, pode ir embora que Deus vai responsabilizar. Pode continuar, porque Deus vai fazer. Se é Ele que falou. Agora um outro detalhe muito importante, querido, que é a segunda lição que nós aprendemos desse propósito. Logo no versículo 3, versículo 1, Gênesis capítulo 12, versículo 1, olha só, Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus ele foi enfático com Abraão, diga comigo, Deus foi enfático com Abraão. Deus falou com Abraão, ora, disse o Senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua o quê? Parentela, e da casa de teu pai. Vamos lá, o que Deus está falando para Abraão? Sai da sua casa, só pega a sua mulher, não leva parente, e aí a Bíblia vai dizer em Gênesis 12, 4, então partiu Abraão e levou quem? Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. E sabe por que Abraão levou Ló? O tio, né, o Abraão, o irmão de Abraão, tinha morrido. E Ló era muito próximo de Abraão, um sobrinho muito querido. Eles tinham um bom relacionamento. Mas a gente precisa entender que Deus falou, não leva parente. E aí Abraão com seu coração grande, querendo abraçar o mundo. Quantas pessoas que são assim, querem abraçar o mundo, quer ajudar todo mundo, e depois sofre a consequência. Por quê? Não queira entrar em guerra com quem Deus quer tratar. Eu vou repetir, querido. Temos que ajudar as pessoas, sim. Mas vai ter momento que Deus vai falar, não ajuda. Não faça. Porque se você fizer, você vai ter problema comigo. Você está entrando em guerra com quem eu estou querendo tratar.
E Deus deixou bem claro, não leva para parente, Abraão. Não querer ajudar todo mundo. Caminhe na sua medida. E aí a Bíblia diz que Abraão levou Ló. Segunda lição que nós aprendemos quando estamos em direção ao propósito: se atente aos detalhes de Deus. Ah, não tem nada a ver. Eu estou fazendo coisa boa. Você acha que Deus vai ficar chateado comigo porque eu quero ajudar o meu sobrinho? Eu quero dar uma forcinha para ele. Eu quero que ele Se Deus falou, querido, Ele sabe que lá na frente pode dar um grande problema. Então, assim, é a segunda lição. Deus mandou fazer assim, faça. Não queira dar uma mãozinha para Deus. Sara quis dar uma mãozinha para Deus para trazer um filho para Abraão. Sabe o que ela fez? Todo esse conflito do Oriente Médio que a gente vive, que a gente vê estampado todos os dias, esse conflito entre árabes e judeus, quem causou isso? Quem foi culpado? Sara. Porque quis dar uma mãozinha para Deus. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de ajudinha, de mãozinha. Mas se Deus fala para você, querido, para não fazer isso, não faça, porque você vai arrumar problema. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, eu tenho uma missão para você. Você vai me fazer uma arca. Gente, parece brincadeira quando você começa a ler as medidas, os detalhes, o côvado, lá no canto faz isso, coloca a argola aqui, coloca não sei o que aqui e tal. Gente, parece cansativo, mas Deus quis fazer assim. Deus sabe o que Ele está fazendo. Agora imagina Moisés, que não tinha habilidade para fazer a arca. Moisés, é a arca da aliança, isso mesmo. Moisés não tinha habilidade para fazer a arca da aliança. Não tinha habilidade para fazer a arca da aliança. Uma outra coisa que nós aprendemos: não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Você tem uma medida. E aí Moisés, eu imagino Moisés conversando com Bezalel, que era o cara profissional em fazer a arca. Aí Moisés conversando com Bezalel, a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo, mas tinha um lado humano também, né, Fabrício? Imagina Bezalel: ô Moisés, mas rapaz, a gente pode fazer uma mudança. Cara, não mude, Deus mandou fazer assim, respeita. Não muda, porque você vai ter problema com Deus. Eu me lembro também do rei Uzias, acho que é 2 Crônica 26, 19, eu acho que é nessa passagem, 2 Crônica 26, 19, rei Uzias, foi chamado para ser rei, não foi chamado para ser sacerdote, e ele quis queimar incenso, fazer o papel de sacerdote, e aí veio uma lepra na testa dele. Cada um, querido, no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Não queira mudar a rota do propósito. Deus já estabeleceu, é só você seguir os passos. É só seguir os passos. Não tente mudar nada. Continue daquilo que Deus te deu. Cada um tem a sua medida. Diga assim: cada um tem a sua medida. Diga assim: você tem a sua medida. Fala para o seu irmão: não sai da sua medida. Porque senão você pode manchar. Você pode manchar aquilo que Deus tem para você. Eu vou te dar um exemplo aqui, querido. Fui empresário durante toda a minha vida.
Eu amava, eu vibrava quando eu assistia o programa do Dória, sobre empreendedorismo, business. Era fantástico, homem muito inteligente. Como aquele homem me ensinou os seus programas, quem lembra? Ou tinha um programa fantástico, não sei se era na Band, fantástico, sobre empreendedorismo, sobre atendimento ao cliente, sobre gestão, sobre marketing, fantástico. E esse homem agora sai da sua medida, vai tentar governar uma cidade. Qual o final? Envergonhado. Porque foi tentar fazer algo que não tem capacidade para fazer. E aí está voltando agora para a vida privada para fazer o mesmo. Quer dizer, deixou uma mancha na sua história, por querer fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Por isso que nós temos que ficar atento aos detalhes, aquilo que Deus tem para você. A sua medida não é a mesma medida do outro. Cada um no seu quadrado, cada um na sua função. E no final vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? E aí o que aconteceu? Abraão agora, Luciano, vai chegar em Canaã, na terra que Deus prometeu. Está lá no versículo 12, 9 e 10. Gênesis 12, versículo 9 e 10. Ele vai chegar na terra que Deus prometeu. Aí o que aconteceu? Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar, porquanto era grande a fome na terra. Deixa eu falar algo para você, querido. É a terceira lição que nós vamos aprender em direção ao nosso propósito. Diga para o seu irmão, Deus não te leva ao lugar de conforto. Deus te leva ao lugar do propósito. Deus não te leva ao lugar de conforto. Deus te leva ao lugar do propósito. Abraão chega em Canaã, o local onde Deus diz para ele estar. E ele toma uma decisão, querido. Você acha que Deus queria que Abraão mudasse essa rota? Você acha que Deus gostaria que Abraão fosse lá no Egito buscar alimento? Abraão, se Deus te colocou aqui em Canaã, e se aqui tem necessidade de alimento, fica aí que Deus vai mandar as necessidades que você precisa. Não. Abraão, sabe o que Abraão faz? Abraão, rapaz, eu acho que aconteceu alguma coisa com Deus. Vamos lá no Egito buscar comida. Aí porque não esperou no Senhor, chegando lá no Egito, ainda tem que pegar uma mentirinha. Uma mentira, dizendo que, para não falar que Sara era sua esposa, que Sara era sua irmã. Acabou mentindo. Deixa eu falar algo para você, querido. Às vezes Deus vai te enviar para algum lugar, que a renda vai ser bem menor, mas é o lugar do propósito. Talvez Deus vai te enviar para um lugar, vai passar sede, vai passar fome, vai passar humilhação, vai passar decepção, mas fica firme, é o lugar do propósito. É o lugar do propósito. Deixa eu falar algo para vocês, querido. Nosso ministério, quando iniciou lá em Vila Velha, nós estamos na Gileade desde 2007, né, amor? Desde 2007, 2009, fomos enviados para o pior bairro do Espírito Santo, que era Terra Vermelha. Matava 5 de manhã, matava
mais 5 à tarde, guardava para o outro dia, era terrível. E eu empresário na época também, eu e a bispa, e aí Deus me manda para a Terra Vermelha, querido. E aí o que aconteceu? Durante 7 anos, 7 anos, vocês não têm ideia o que nós passamos. Mas quando você está no lugar do propósito, você é feliz. Você tem paz. Depois de 7 anos, diminuiu os presuntos, né? Deus asfaltou todo o bairro. Deus levou banco, supermercado. Eu deixei de comprar um lote por 7 mil, o lote lá agora é 150 mil, ô arrependimento. Nem eu acreditei, pastor. Se tornou um dos bairros mais movimentados. Porque alguém aceitou o chamado do propósito de Deus na vida dele. E aí, eu fui num dono do supermercado, lá dos maiores supermercados, virei para ele e falei assim, eu vim aqui te dar uma oportunidade. Ele falou, como assim? Não, eu vim te dar uma oportunidade. Você vai fazer uma igreja de 1000 membros para nós. Ele falou, que é isso? Você vai fazer. Eu estou te dando uma oportunidade. E Deus foi lá e falou no coração dele. Ele construiu o templo que está lá hoje. E aí no momento de inaugurar esse templo, pensa, já estávamos ali com 80 líderes, só líderes, umas 500, quase 600 pessoas já, para fazer a inauguração, se tornou o maior templo do bairro. No momento da inauguração, Deus fala comigo e com a pastora, vocês vão para Macaé. Meu Deus, como é com você, né? O cenário tudo prontinho. Tudo pronto. Para viver uma explosão em Terra Vermelha. Tudo prontinho. E a minha casa, eu tenho uma casa inclusive, eu tenho essa casa até hoje, a casa com piscina, com área de churrasqueira, tudo lindo, tudo maravilhoso. O ambiente propício para viver o avivamento, a glória de Deus. Como que o Senhor me tira daqui? Sabe aquele momento que você quer brigar com Deus? Eu não estou te entendendo, é melhor pegar um pastor lá da sede, envia ele para Macaé, deixa eu quietinho aqui. Aí Deus me arranca lá de Terra Vermelha, a igreja aqui passando por um problema de liderança. E aí chegam uns terra-vermelhenses aqui. Tinha uns aqui que achavam que comprava o pastor, que isso era porque o dízimo dele era mais alto, ele que mandava. Aí os terra-vermelhenses falaram assim, aqui não, querido. Se vocês quiserem mandar aqui, vocês vão mandar lá fora, aqui quem manda é o Senhor. Resultado, deve ter sobrado uns 40 membros, né, irmão? Você imagina, era uma tenda aqui. Vim morar num apartamentinho, pequenininho. A minha sogra mudou para Vila Velha por causa da gente. Saiu lá de Minas por causa da gente. Quando ela chama eu vir para cá, fala, mas não faz isso não, não vou mesmo. Daqui a pouco você sai de lá também, não vou mesmo. Deixa eu quieto aqui. Sabe uma coisa fora de lógica? É fora de lógica. Senhor, peraí.
Lá em Terra Vermelha o povo já conhece, nasceu com a gente, são líderes que a gente conhece. Cada probleminha ali, a gente sabe, vai ser muito mais fácil o crescimento, o avanço. Como que o Senhor vai mandar alguém para lá que não conhece aquelas pessoas? E o Senhor está me mandando para um lugar que eu não conheço ninguém também. E Deus me mandou para cá. Diga para o seu irmão, às vezes não vai ser confortável, mas o que importa é você estar dentro do propósito de Deus. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. E isso aconteceu comigo, o período que eu morei nos Estados Unidos. Tentando levar minha esposa para lá, Brasil em crise. E a gente quer conversar com Deus, né? O Brasil está em crise, Senhor. Estados Unidos, que o dólar estava altíssimo. Eu tentando levar minha esposa para lá. Deus falou, não. E aí, quem tirava lá, por exemplo, 12 mil, veio para o Brasil para ganhar 2. Mas o importante é estar no lugar do propósito. E no momento que a gente foi assumir a obra, eu me lembrei disso aqui agora, 2010. Eu recebo uma mensagem no meu carro, uma ligação, eu e a bispa, o dono da Mitsubishi, né, que tinha a franquia da Mitsubishi, inclusive é amigo da gente, me manda uma mensagem, estou precisando de um gestor, estou precisando de um diretor, salário é tanto, é o diabo, querido, foi o diabo que ligou, porque o apóstolo tinha me falado assim, eu só posso te abençoar com R$1.000, a obra é nova, e o cara me oferece 30 mil, é o diabo, querido. No momento, eu e a bispa em concordância, nós falamos, isso aqui é o diabo, amor, é o diabo que mandou essa proposta, no momento que a gente, né, é aquilo que eu falei para vocês, o diabo vem na sua necessidade. Eu mandei uma mensagem para ele assim, eu quero te agradecer, mas eu não posso sair do propósito, eu não posso sair do propósito, pelo amor de Deus, estou doido para pular aí dentro, mas eu não posso sair do propósito, eu não posso sair desse propósito, coração doendo. Não, estou brincando, a gente falou com o coração feliz, né, amor? Aí teve um pastor que ministrou aqui, não sei se vocês lembram. Mais ou menos, né, amor? Mandamos o piscineiro embora. Tivemos que fazer, querida. A gente estava num patamar e depois acabou o mar. Acabou o mar, eu ia brigar com o apóstolo, ele só podia me abençoar com R$1.000. Acabou o mar. O que eu estava falando, Jesus? Eu ia falar alguma outra coisa. Hã? O pastor José Luiz. Aquele ali é um profeta de Deus. Ele pegou na minha mão e na mão da bispa, não sei se vocês estavam aqui. Aquele dia que vocês estavam dentro do carro, que vocês deu aquela resposta, agradou o Senhor. Se eu tivesse decidido mudar a rota do propósito, talvez vocês nem estariam aqui hoje. Vocês são um selo do meu ministério. Vocês são um selo da minha obediência. E hoje nós somos 9 congregações aqui no estado do Rio. Você pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor? A quarta e última lição que nós aprendemos. Isso é raro. Mas às vezes você vai ter oportunidade de corrigir a rota do propósito. Isso é raro. Mas às vezes você vai ter oportunidade. O que aconteceu com Abraão?
A Bíblia vai dizer, vou correr aqui por causa do horário, a Bíblia vai dizer que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a ter atrito um com o outro. Começaram a brigar entre eles. Ali com certeza o Espírito Santo falou, aí Abraão, tá vendo? Acho que Deus também não aproveita para dar uma afinetada, não? Não falei para você para levar o parente, cara. Eu não falei para você não levar o parente? Olha a conta chegando. Você foi levar o parente, chegou a conta. Aí começaram a ter atrito entre eles. Só que deixa eu falar uma coisa para você, querido. Ló não cabia no propósito de Abraão, que Deus tinha para Abraão. Não cabia no propósito. No entanto, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, no versículo 14. Olha o que diz o texto. Deus, a um certo momento, ficou em silêncio, só olhando para Abraão, só esperando ver a decisão de Abraão. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque é aquilo que eu falei para você. Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com o seu propósito. Se Abraão não obedecesse, não seria com ele, Deus coloca outro no lugar dele. Só que volta lá no 7, no 8 e 9, vai lá. 13, 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam nesta terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Deixa eu te falar. Vai ter momentos na sua vida para que você ajuste a rota do propósito. Você vai ter que tomar medida radical. Você vai ter que ser radical. Não deixe o seu coração falar. Ló, vem cá, eu quero conversar com você. O que foi, tio? Tio nada, rapaz. Tio nada. Eu não ouvi a voz de Deus. Deus falou para não te levar. Eu fui teimoso. Eu fui pelas minhas emoções. Agora eu estou aí com a confusão. Os seus pastores brigando com os meus pastores. E você agora me dá esse constrangimento, cara. Mas eu tenho que falar uma coisa para você, meu filho. Eu te amo. Eu te amo muito. Mas não significa que eu tenho que concordar com as suas atitudes. Eu quero falar algo para você. Não tem como a gente caminhar juntos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. A gente não tem mais sociedade. Agora, interessante que Abraão, ele tinha o poder de escolha. Mas quando você sabe que você está em Deus, você deixa a pessoa decidir para onde ele quer ir. Porque a bênção não está no lugar que você vai, a bênção está em você. A bênção não está no território, a bênção está em você. E a Bíblia vai dizer no versículo 14, olha que interessante. Deus em silêncio, agora Deus vai aparecer. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Deixa eu falar para você, querido. É pesado que eu vou falar, mas você vai ter que ser radical nos seus relacionamentos. Deus está em silêncio porque o Ló está aí. Tem um Jonas no seu barco, querido. E ele está lá no porão. Enquanto o Jonas estiver, vai vir naufrágio. Enquanto o Jonas estiver, o barco vai balançar. Deus só vai falar com você depois que o Jonas sair do barco. A Bíblia está bem enfática. Disse o Senhor a Abraão,
depois que Ló se separou dele. Tem pessoas que não cabem no propósito que Deus tem para você. E você, se você quer realmente cumprir o propósito de Deus, eu não estou dizendo que você tem que abandonar essas pessoas. Eu estou dizendo que ela não cabe mais no propósito de Deus na sua vida. Ela está impedindo aquilo que Deus tem para você. Fica de pé. Vem cá os levitas. Eu quero encerrar com o Salmo 139, 16. Eu amo essa passagem. Porque ali está a nossa história, Marcos. Ali está a nossa história. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus. Vamos lá. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quer dizer, está pronto então. A história já está pronta. O propósito já está pronto. Como que você quer escrever uma história paralela, se Deus já escreveu sua história? Você simplesmente tem que cumprir, andar naquilo que Deus já determinou para você. Ah, pastor, mas eu não sei. Sabe? É só você olhar para as suas habilidades. O propósito está linkado à sua habilidade. A sua habilidade. É só você olhar para as suas habilidades. O seu propósito está linkado a isso. Então o texto, Salmo 139, 16, deixa bem claro que já tem uma história pronta. É só você seguir os passos dessa história. Olha lá, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Romanos 8, 28, vê a versão que fala sobre propósito no final. Isso aí, vamos lá. 1, 2, 3, lê comigo. Sabemos. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor?